eu já tinha essa preocupação com independência e eu sabia que o que eu ganhava lá nunca ia me trazer independência como balconista, repositor. Então foi exatamente nessa época que eu comecei a me interessar mais, já com 16, 17 anos, que eu comecei a me interessar mais pelo serviço público. Primeiro porque eu via o meu pai, e o meu pai sempre deixou claro que o grande diferencial do serviço público é o quê? A estabilidade. Sim. E assim, nós temos dois rumos na vida. Depende muito da nossa personalidade, né? Se você é alguém que gosta de viver esse mundo líquido de hoje em dia, esse mundo fluido, né, em que, para usar, né, a expressão do Bauman, né, esse mundo líquido, se você gosta desses jobs, né, desses biscates, desses servicinhos que te dão a oportunidade de hoje estar num lugar, amanhã tem outro, ótimo, é da tua personalidade, legal. Agora, se você quer estabilidade na vida, se você quer ter uma vida um pouco mais tranquila, é o concurso público, não tenha dúvidas disso. E eu, me conhecendo, eu sabia que a minha grande inspiração é estabilidade. Eu não quero ficar rico. Eu nunca quis ficar rico, eu nunca tive esse desejo, mas eu sempre quis ter uma vida que me desse um grau de estabilidade tal. Previsibilidade, que me desse condições para eu saber que, olha, eu vou tirar meu mês de férias, eu vou voltar, meu cargo vai estar lá, reservado, garantido, eu vou cumprir o meu horário e eu vou viver bem, porque é isso que me satisfaz. São opções de vida. Eu costumo brincar hoje como juiz, eu falo para os meus alunos, como juiz você vai ter uma vida estável. Agora, se você quiser enriquecer, aí não vai ser como juiz, aí talvez como advogado. Sim, advogado não tem limite, né? Tem advogados aí, exceto se o juiz, né, andar pelo caminho errado. Só que aí tem uma ilusão também, né? Porque isso daqui a gente vai pegando com a maturidade, conhecendo na prática. Exatamente. Algumas pessoas veem hoje em dia com rede social, então, né? Tem muita gente mentindo, inclusive. Com certeza, com certeza. Mundo da aparência. Sim. Então, tem alguns que ganham muito, como qualquer profissão, né? E a maioria, às vezes, paga, sobe. Exatamente, é bem por aí. Então, aí o que aconteceu? Nesse tempo, eu estou falando de 1996 em diante, eu falei, eu vou querer estudar para concurso público. Estudando à noite, eu estudava à noite, trabalhava de balconista durante o dia, mas eu já tinha esse objetivo na vida. E eu nunca vou esquecer uma aula que eu tive de biologia, professor Toninho, nem sei se ele está vivo hoje, lá em Atibaia ainda, num colégio chamado Francisco de Aguiar Peçanha, que eu fiz o segundo grau, então o segundo grau, né? E ele falou para mim assim, para mim não, ele falou para a sala, nunca vou esquecer, ele entrou e falou, olha pessoal, vocês querem ter alguma coisa na vida, algum nível mínimo de estabilidade? Vocês querem ter um salarinho legal de uns R$ 1.500 por mês? Eu estou falando... 1.500 era dinheiro, estou falando em 98, 97. O salário mínimo era 100 e pouco. Exatamente, ele falava em 10 salários mínimos. Terminem pelo menos o ensino médio, né? Na época o segundo grau. Terminem e prestem concurso público. Ele falando isso. E ele nem era concursado, mas acho que ele também tinha esse objetivo. E eu lembro que não era fácil. Claro que não é fácil. Quando você estuda só à noite e você trabalha o dia todo, ainda mais eu, trabalhava num serviço pesado, de balconista, de repositor e tal, em supermercado, não sobrava tempo para estudar. Sim. Tanto que eu, no terceiro ano do ensino médio, hoje ensino médio, eu decidi pedir demissão desse emprego para trabalhar em outro, que eu seria promotor de vendas, que nada mais é que um repositor, mas de uma marca específica. Sim. Porque o promotor de vendas ele trabalha em vários supermercados. Então, o que eu pensei? Eu vou correr, trabalhar em um supermercado, reponho a mercadoria para ter mais tempo livre, porque eu não era submetido a controle de jornada. Sim. O 62 da CLT. Sim. Eu não era submetido a controle de jornada. Então, eu fiz isso. E foi estratégica. Foi uma decisão estratégica. Aliás, eu lembro até hoje, eu ganhava R$ 265 de salário na época e passei a ganhar 250. Eu reduzi em R$ 15 o meu salário porque eu sabia que aquilo ia me dar duas oportunidades. De poder estudar para o vestibular, porque eu queria entrar numa faculdade. Sim. E 2, entrar no serviço público. Eu queria prestar um concurso público. Sim. E foi exatamente nessa época, inclusive, já aos 17 anos, eu estou falando de 1998, que eu então prestei o primeiro concurso da minha vida.
eu tinha 17 anos. Eu nem poderia entrar, Sim. porque eu teria que ter 18 A anos. gente fala muito sobre isso, né? Pô, dá para fazer sem ter a Dá. faculdade, dá para fazer antes de ter 18, Dá para né? fazer antes de ter 18 e eu me enfiei exatamente nessa possibilidade. Eu prestei um concurso no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Pesadíssimo, né? Que é um concurso pesado. Na época não era. Não era? Aí vem a parte triste da coisa. Eu prestei o concurso e era um concurso extremamente fácil. 50 questões. Sabe quantas eu acertei? 49. Nossa. Era muito fácil. Quando eu vi 49, e na época eu namorava uma menina que morava em São Paulo e ela prestou comigo, ela fez um pouco menos, acho que fez 46 por aí, né? E nós dois ficamos empolgadíssimos. Ah, nossa, nós vamos casar e tal, aquela coisa toda. A hora que saiu o resultado, sabe em que lugar eu fiquei? 120º. Nossa, isso daqui acontecia mesmo. Eu lembro que em muita prefeitura acontecia Prefeitura isso. de São Todo mundo Paulo. gabaritar e ficar no critério de desempate. Né? Exatamente. E aí é que vem a parte triste da história. Critério de desempate. Idade. Pensa em que lugar eu fiquei. Em último. Sim. Porque os critérios de Só desempate... você de 17 Só anos. eu, o único de 17 anos, sem filhos. Sim. E não tinha nenhuma condição. Bom, 120º. Foi frustrante? Foi. Mas ali eu percebi que um ponto faz toda a diferença. Porque o primeiro colocado, do primeiro até o 40º, mais ou menos, gabaritaram a prova. E eu lembro que esse concurso devia ter perto de 50 vagas ou uma coisa assim. E hoje deve pagar muito bem, né? Provavelmente. Paga, né? paga bem, paga bem. Se eu tivesse gabaritado aquela prova, eu entraria.